Bom, estamos aqui, né, irmãos, falando sobre qual a razão da nossa fé. Hoje já é o encerramento, né? A gente falou ontem sobre a criação e hoje sobre a ressurreição. E aí eu quero fazer algumas perguntas aqui, embora que os dois foram bem claros nos 2 dias, né? Explicou muito bem para nós. Mas, afinal, o que é fé? Qual dos dois vai começar? Primeiro mestre. Bem, as pessoas têm um conceito de fé bem equivocado. Às vezes as pessoas falam que fé é aquele pensamento positivo que ele tem em relação a conquistar alguma coisa. Mas quando a Bíblia se refere à fé, ela fala de confiar em um Deus que se revela através de sua criação e de sua palavra. E essa fé é respondida com obediência, confiança e obediência a Ele. Então, fé significa você crer no Deus que se revelou através de sua palavra e você responder a Ele com amor e com temor. Isso é a fé. Então, para o presbítero Riverino, o que não é fé? Acho que o pastor meio que respondeu, né? Mas vamos lá. O que não é fé? Como o pastor disse, algumas pessoas têm um conceito equivocado de fé. E elas pensam que fé é você pensar positivo. No sentido de que se você está faltando alguma coisa, se falta ali o emprego, se falta ali o pão, então a pessoa olha para você e diz assim: pense positivo que as coisas vão dar certo. Tem até uma música aí que diz, né, a fé não costuma falhar. Que as pessoas andam assim, achando que ter fé é você pensar positivo. E algumas pessoas acham que fé é um salto no escuro, que fé e razão não se concilia, que você tem fé, então você não pode pensar. Então, isso não é fé. E fé também não é uma varinha de condão, onde as pessoas acham que a fé é uma varinha onde tudo você toca vai se transformar. Então, se você pegar essa varinha e tocar numa pedra, essa pedra vai virar pão. Então, as pessoas acham que fé é isso. Isso não é fé, irmãos. Isso está mais para paganismo e misticismo. A fé verdadeira, ela não tem absolutamente nada a ver com isso. Amém. Tem muitas perguntas aqui, agora já voltados mais específicos, né, para o tema. Acho que eu vou direcionar sobre criação para o pastor Oséias, né, que foi ele que falou sobre isso, mas pode responder sempre também sobre a ressurreição. Mas vou direcionar também as perguntas sobre ressurreição que teve para o presbítero Riverino, porque foi ele que falou sobre ressurreição, mas também pode acrescentar alguma coisa sobre a criação também, né? Sobre a criação, o pastor citou algumas coisas ontem, teve alguns irmãos que não veio aqui, né? Então, mas vou fazer essa pergunta que já fica para esses irmãos. Tem como conciliar a Bíblia, né? Ainda mais sobre a criação e a ciência? Hoje em dia tem muitas teorias, né? As escolas, ainda mais para os pais, os irmãos têm que estar atentos a isso, né? A escola tem ensinado tantas coisas diferentes do que Deus quer que nós ensinamos para os nossos filhos. Então, como conciliar a ciência? É possível ou não, né? Teoria do Big Bang, da criação, da evolução. Tem alguma coisa para conciliar ou discordar com as Escrituras? Tem sim. Na verdade, a boa ciência, ela vai sempre levar o homem a Deus. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele que criou os céus e a terra, o cosmos foi Deus que criou. E por incrível que pareça,
a ciência ela vai justamente sustentar a fé daqueles que já conhecem a Deus. Na verdade, será evidência para a sua própria defesa, porque a criação ela revela o Deus Criador. Então, a ciência e a fé, ela, na verdade, elas andam juntas. A ciência corrobora com a fé. Então, é algo que precisamos refletir, porque a ciência sempre vai nos levar a Deus. E baseado justamente nas evidências científicas, é que a nossa fé, queridos irmãos, são justamente apoiada. Então, tem como conciliar a fé e a ciência, sim. E como conciliar, então, não como conciliar, né? Mas acrescentando para os irmãos que não veio ontem, né? O pastor falou, que acho que tem a ver com uma pergunta aqui, que foi sobre os dias eras, né? E a aparência de dias. Se quiser falar um pouquinho, o pastor falou ontem, mas... Há uma teoria, né, de que a criação levou milhões de anos. E nós que estudamos a palavra de Deus, descartamos essa teoria, porque quando nós olhamos para o ministério de Jesus Cristo, para o que Deus fez através do povo dele, nós sabemos que o que Deus faz é algo imediato. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra em 6 dias literais, né, ele vai justamente dar esse modelo para o descanso do dia do povo de Israel. Porque em Êxodo, no capítulo 20, o Senhor está dando a ordenança para que Israel trabalhe em 6 dias e no 7º dia descanse. E ele está dizendo porque o Senhor criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia o Senhor descansou. E como nós vemos na palavra de Deus, o Salmo de número 33, verso de número 9, que diz que ele falou e logo tudo aconteceu, logo tudo apareceu. Então, a criação ela é uma obra de 6 dias literais. A Bíblia ainda diz que e foi tarde e manhã do primeiro dia. Sempre quando Deus concluía uma obra, a Bíblia sempre relata e foi tarde e manhã do segundo dia. Então mostra que a criação ela foi em 6 dias literais. Quando Deus criou a luz cósmica, né? A Terra ela já estava dando volta em seu próprio eixo, porque nós sabemos que o dia de 24 horas é a rotação da Terra em seu próprio eixo. Então a Terra já estava funcionando. Lembrando também que, apesar dessa teoria de dias eras, nós precisamos entender que quando Deus cria todas as coisas, Ele cria as coisas com aparência de idade. Então, possa ser que os cientistas possam observar que a distância entre o Sol e a Terra e quantos anos-luz os raios solares levaria para chegar até a Terra, nós precisamos entender que Deus, Ele cria tudo com aparência de idade já pronto. Assim foi com Adão e Eva? Com certeza. Adão, quando Deus criou, né, Adão já tinha aparência de idade, mas se perguntasse para nós, né, a gente daria 30, 40 anos para ele, mas Adão já foi criado com aparência de idade, lembrando já homem perfeito. Então não faltava nada em Adão. Adão não precisou nascer, não precisou aprender. Então Deus, quando criou, já criou ele já pronto, preparado, perfeito. Ficou claro, irmãos? Sobre isso, surgiu mais dúvidas sobre isso? Quiser, a gente para conversar aqui, hein? Aproveita, eu gosto de perguntar, aproveita. Agora para o presbítero Rivelino, que os irmãos aqui perguntaram sobre o ímpio. Ele terá o corpo transformado, ressuscitado, para ser julgado e depois condenado? Como se dá isso? O corpo do ímpio.
A Bíblia ela fala da ressurreição de ambos, né? Tanto do salvo quanto do ímpio, que ambos ressuscitarão. Mas a Bíblia só fala da transformação do corpo do salvo. O salvo terá o seu corpo transformado, enquanto o ímpio ressuscitará com este mesmo corpo que nós temos hoje, um corpo de corrupção, um corpo que adoece, um corpo que sente dor. Então a diferença da ressurreição do ímpio para o salvo é que o ímpio vai ressuscitar ainda precisando dos médicos. E viver nesse corpo, né, eternamente de tormenta. E ficará preso neste corpo. E me fez até lembrar agora de quando Deus expulsou Adão do Éden. Quando Deus expulsa Adão do Éden, e Deus coloca querubins na porta do Éden, justamente para Adão não entrar no Éden e comer do fruto da vida. E aquilo ali que Deus faz é um ato de misericórdia, é um ato de graça, para que Adão não coma do fruto e viva eternamente preso neste corpo de pecado. Deus estava sendo gracioso com Adão. E isso acontecerá com os ímpios. Eles ressuscitarão neste mesmo corpo. Outra pergunta que tem sobre a ressurreição é que, quando Jesus morreu, ele foi ao inferno e salvou aquelas pessoas do Antigo Testamento? Essa aqui apareceu aqui também, viu? Como era que se dá a ressurreição das pessoas no Antigo Testamento? Quer responder, né? Jesus foi ao inferno? Primeira pergunta, vamos lá. Se Jesus foi ao inferno, essa pergunta ela não é algo que surgiu agora só de vocês. Tem muitas pregações que as pessoas... Já ouvi pregações de pessoas que dizem isso, que Jesus foi ao inferno, baseado no texto de Efésios, capítulo 4, verso 9, eu até abri aqui, que diz assim: que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Então eles usam esse texto e diz que Jesus foi ao inferno. Mas na verdade essas profundezas da terra, ela não é nenhuma região geográfica, ou melhor, ela é uma região geográfica, né? Ela é a própria sepultura que Jesus, que a Bíblia está nos dizendo, que Jesus desceu a sepultura, e aquele que desceu a sepultura foi o mesmo que subiu. Quem gosta muito dessa linguagem é o próprio Pedro. Pedro também diz, em 1 Pedro capítulo 3, verso 18, ele diz assim, que Jesus pregou para os espíritos em prisão. Então as pessoas elas acham que isso é um reforço à tese de que Jesus foi ao inferno. Mas o próprio contexto vai nos ajudar a responder essa pergunta. Porque ele está falando, esses espíritos que estavam em prisão são as pessoas dos dias de Noé. Jesus estava pregando através de Noé para aquelas pessoas, e aquelas pessoas não quiseram dar ouvido à mensagem de Noé. Esses são os espíritos em prisão. Pedro também diz na sua carta em 1 Pedro capítulo 4, verso 6, ele diz que Jesus pregou para os mortos. E nós aprendemos hoje que a Bíblia nos chama de mortos. As pessoas, na verdade, que estão sem Cristo, são pessoas que estão em morte. Então, quando a Bíblia fala que Jesus pregou para os mortos, ele pregou para aquelas pessoas que ainda não o tinham recebido. Perfeito. Paulo fala isso em Efésios, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em pecados. Então, a resposta do nosso irmão está correta. Porque as pessoas se confundem mesmo. Elas, por conta de muitas pregações falando sobre isso, que o Antigo Testamento as pessoas não teve a alcançar a salvação. E Jesus teve que ir lá e pregar para eles. Então, como que se dava a salvação no Antigo Testamento? Antes de Cristo. A salvação no Antigo Testamento das pessoas, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se dá da mesma forma com a nossa salvação. A questão é que nós, para sermos salvos, nós olhamos para o passado, quando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E os santos do Antigo Testamento,
eles olhavam para o futuro, para a promessa que Deus tinha feito através dos seus profetas, e lembrando também que eles já tinham ali o modelo, a sombra e a profecia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé deles era justamente na promessa que Deus tinha feito e em obediência a cumprir aquelas ordenanças que ela teve fim em Cristo Jesus. Então, a salvação deles se deram da mesma forma que se dá a nossa salvação hoje. A questão é que nós olhamos para Cristo, que morreu e ressuscitou, né? E eles olhavam para o futuro, para o Cristo que morreria e ressuscitaria. Então, quem tem promessa morre? Com certeza. Porque Deus, com toda sua presciência, Ele permitiu então que Adão pecasse, colocasse a bendita árvore ali no Éden? Na verdade, Ele não permitiu. Quando Ele dá o mandamento, Ele está proibindo. Porque Adão, quando Deus cria Adão, Deus ele abençoa Adão de todas as formas. Ele dá liberdade para Adão. Quando Ele diz, olha, de toda árvore que está no jardim, você pode comer. Mas da árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, você não comerá, porque no dia que você comer, você morrerá. Então, Deus ele não está permitindo Adão comer do fruto. Ele está proibindo. Porém, Deus deu liberdade para Adão, mas também lhe deu responsabilidade. Então, ele tinha a liberdade, você pode fazer isso, mais isso. Porque quando Deus está proibindo ele, Deus está dando responsabilidade para ele. Então Deus não está permitindo ele, não permitiu ele comer do fruto. E ele era eterno, e aí ele na questão da morte, ele era eterno e perdeu a vida eterna ali ao comer o fruto? Adão ele estava em uma fase de prova, né? Quando a gente analisa o contexto de Gênesis, nós observamos que Deus ele tinha dado uma ordenança para Adão para que ele pudesse governar a terra e subjugá-la. E é interessante que na árvore do conhecimento do bem e do mal é onde Adão deveria subjugar, aonde ele deveria vencer o inimigo. Mas foi ali que ele perdeu, quando ele desobedeceu a Deus. Ali ele tinha que ter o discernimento. É interessante que quando Salomão ele é chamado também por Deus, Salomão pede sabedoria a Deus para discernir entre o bem e o mal e para que pudesse governar o povo de Deus. E Deus concede sabedoria para Salomão. E Adão, ele tinha essa sabedoria, deveria discernir ali o bem e o mal, mas ao invés disso, ele deu ouvido à voz da sua mulher, desobedecendo a Deus, deixando de dar ouvido a Deus, e aí é onde ele é vencido, é derrotado e a morte entra no mundo. E uma outra questão importante é que a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. A gente pensa que a fé para muitas pessoas, né, acha que a fé é algo do Novo Testamento, é algo depois que Cristo veio. Mas a fé ela está presente desde o Jardim do Éden. Porque quando a gente observa Abacuque, quando Deus está dando a ordem para Abacuque a respeito do julgamento de Deus sobre Israel, que levantaria os babilônios para punir Israel, Deus está dizendo para ele, se demorar, aguarde, né? Porque virá e não tardará. E depois ele diz que o justo viverá pela fé. A fé ali é justamente na palavra de Deus, que se eles desobedecessem a Deus, e por desobedecer a Deus, o juízo viria sobre eles. Então essa é a questão. Adão, ele era para
ouvir a palavra do Senhor, confiar na palavra de Deus e obedecer a palavra do Senhor. O justo vive pela fé. Adão, ele morreu por causa da desobediência, uma certa incredulidade. E agora para o presbítero Rivelino. O pastor pode acrescentar também alguma coisa, né? Porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Bom, a Bíblia fala justamente no texto que nós citamos muito hoje, que é 1 Coríntios capítulo 15, que diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Mas antes disso, Paulo está falando sobre a natureza do corpo corrupto, deste corpo que nós estamos sempre aqui dando ênfase, que é um corpo de pecado, que é um corpo de morte, um corpo condenado a morrer. Então, quando ele diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, ele está falando justamente deste corpo que nós temos hoje, que não é apropriado para a nova criação. Este corpo de pecado não é apropriado para a nova criação. Nós citamos aqui Jesus quando ele se apresenta para os seus discípulos, e ele pede para que os seus discípulos o apalpem as suas mãos e do seu lado, e ele diz: veja que um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Jesus tem carne, depois com o seu corpo ressurreto, ele tem carne, ele tem osso, e óbvio que ele tem sangue também. Então, ele está falando do corpo da corrupção. Então, como que ali Jesus ele tem esse corpo, né? E nós também seremos assim, que nem Jesus foi, de poder ultrapassar paredes, né? Voar. Você falou isso na sua pregação, mas ainda ficou algumas dúvidas sobre isso, porque fala que quando ele foi o primeiro da ressurreição, e nós também iremos ressuscitar assim como ele foi. Então, como que será esse corpo? Como falamos na mensagem, na pregação, muitas pessoas têm exatamente essa ideia, né, que o nosso corpo vai ser exatamente como Jesus, no sentido de atravessar paredes, de voar. Não vai ter poderes. Mas Jesus ele já fazia essas coisas antes mesmo dele ter o corpo ressurreto dele, porque ele é Deus. Então ele anda sobre as águas, ele acalma a tempestade, ele dá visão aos cegos. Isso é coisa que só Deus pode fazer. Jesus, quando confrontado a respeito do perdão do pecado, quando ele perdoa o pecado daquele paralítico, e os fariseus ficam indignados e dizem assim: mas você não é Deus para perdoar pecados. Ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra, eu digo para o paralítico: levanta e anda. Ele está mostrando ali que ele é Deus. Então tem coisas que só compete a Deus, e nós vamos ter o nosso corpo transformado, mas não diz que nós vamos virar Deus. Corpo no sentido de não ter mais corrupção, de não ter mais pecado, de não ter mais dor nesse sentido. Correto. O pastor está aqui com uma avaliação. Está avaliando. Está avaliando. Algo a acrescentar, pastor? Não, está correto a pergunta do... Está correto a resposta do nosso irmão, porque... a gente já ouvimos muito sobre isso, né? Pregadores falando que nós teremos o corpo igual a Cristo, nós vamos subir para os céus, depois vamos descer para a terra. Esse tipo de coisas assim que os pregadores ensinam, que a gente não vê base bíblica para isso. A gente não vai subir para o céu? Oi? A gente não vai subir para o céu? Na verdade, o céu ele desce para nós, né? A habitação de Deus. Uma coisa bem interessante que a gente vê quando Deus ele fala de reconciliar todas as coisas em Cristo. É interessante que podemos observar que a união dos céus e da terra, ela se deu na encarnação do Filho de Deus. Ali a gente vê que a divindade e a humanidade estão agora reconciliadas, estão agora unidas, agora são um, como era na criação original. Céu e terra é uma coisa só, porque o homem é criado à imagem de Deus para refletir o caráter de Deus.
Então ele vai reproduzir os atos de Deus em sua própria vida, a qual ele foi criado para isso. Então a terra não vai ser destruída, já que nós não vamos para o céu? Como se dá isso tudo? A terra, na verdade, ela já foi destruída algumas vezes, e no final da vinda de Cristo ela será destruída, ela não será aniquilada, mas ela será destruída como foi. E a destruição da terra, ela significa uma renovação, aonde tudo que é mal, tudo que é corrupto, tudo que é perverso, porque o homem ele tem uma relação e uma ligação com a terra, e a terra tem uma ligação com o homem, né? Você vê que o homem ele foi criado do pó da terra. Depois, quando ele recebe a punição, Deus está dizendo que a terra não dará mais o sustento, e diz que até que ele volte para ela de onde foi tomado. Depois a gente vai ver que quando Noé nasce, seus pais disse: esse vai ser aquele que vai nos aliviar do sofrimento que Deus impôs sobre a terra. A gente vai ver que quando o homem peca, ele contamina a terra. Então Deus ele vai destruir a terra no sentido que vai purificá-la. Todos os ímpios que contaminam a terra, que faz mal à terra, serão banidos, e aí se dará uma nova criação, conforme o presbítero Rivelino ele citou em sua pregação, que a natureza, a criação, ela aguarda, né, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e ela está aguardando com gemido. É como se ela tivesse sentindo as dores de parto, até que os filhos de Deus se manifestem para essa nova renovação. Mas isso é futuro? A manifestação dos filhos de Deus é uma coisa futura ou agora? Ela é um progresso, porque a gente precisa entender, o presbítero Rivelino ele fala sobre um novo nascimento. Então há uma questão que quando o cristão ele se converte ao Senhor através do Evangelho, ele recebe o Espírito de Deus. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Então nós nascemos, mas o propósito de Deus é nos tornar homens perfeitos, conforme Paulo ele aborda em Efésios no capítulo 4, né? Que todos cheguemos à unidade da fé, do amor, até que cheguemos à varonilidade, à perfeição que há em Cristo Jesus. Então o reino de Deus já está presente, e desde que Cristo veio ao mundo, foi instaurado o reino de Deus, e ele está em progresso, e o cristão também, ele está em crescimento, ele está em maturidade, até alcançar essa perfeição que se dará com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós falamos da igreja, não no sentido individual, mas no sentido coletivo, que a Bíblia diz que a igreja, que o corpo de Cristo, é o novo homem. Então, é presente o reino de Deus, essa nova criatura. Então, a gente já vem desfrutando, assim, da conversão. Quando nós verdadeiramente nos convertemos, nascemos de novo, já começa ali a implantação do reino de Deus. Sim, nós nascemos, entramos no reino de Deus, e é interessante que a Bíblia vai falar de um avanço do reino, de um progresso do reino, até que, e esse sentido está falando da igreja como o reino de Deus se espalhando por toda a terra e crescendo em todos os lugares. E a gente observa que o homem também, que é a igreja de Cristo, o coletivo, ele também está tendo esse crescimento. O reino de Deus é presente. Mas como perceber o reino de Deus presente? Porque a gente vê ainda tanto sofrimento. Como perceber que Deus reina assim, com tanta coisa ruim acontecendo hoje em dia? Olha, quando nós olhamos as parábolas de Jesus Cristo, é fácil nós percebermos, porque o reino de Deus e o reino das trevas, ele cresce em paralelos. Então a questão, eu lembro que Jesus Cristo ele fala em Mateus que ele edifica a igreja dele sobre a pedra que é o próprio testemunho, o próprio Cristo. Ele edifica a igreja dele, e ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ideia da igreja ali
ou melhor, a ideia da porta do inferno não prevalecer contra a igreja é que a igreja está no ataque. Ela está conquistando o reino das trevas através do evangelho. Então é assim que o reino de Deus está presente e ele vai se expandindo. O presbítero Rivelino, ele também falou a respeito do último inimigo a ser destruído, que é a morte, até que Deus, ou melhor, Jesus entregue o reino ao Pai. Então, através da igreja, Deus está fazendo essa conquista, está fazendo esse crescimento, até que tudo seja consumado e ele entregue o reino perfeito ao Pai, como o Pai criou no início da criação. Tem mais uma pergunta aqui que fala sobre se existe alguma evidência arqueológica acerca da ressurreição de Cristo. O túmulo vazio. É a maior evidência. Maior evidência. Porque o corpo dele não seria a evidência de que ele não ressuscitou, né? Então a maior evidência poderíamos falar o próprio túmulo dele vazio, que está lá até hoje, né? Mas cremos por fé. Sim, com fé. E não nós somente por evidências científicas, que eu acho que hoje em dia, se não tem evidência científica, não é confiável. A gente precisa entender essa questão até mesmo com a pessoa de Jesus Cristo presente. Eles tinham evidência suficiente. O que eles tinham? Eles tinham o próprio Filho de Deus realizando a obra do Pai, curando, libertando, pregando, ensinando. E diante dessa evidência, as pessoas não criam. Então, Jesus disse para Tomé que queria evidência. Quando Jesus apareceu para ele, ele disse: Tomé, toque aqui na minha mão, toque no meu lado. E aí a reação de Tomé foi cair de joelhos, clamando: Deus meu, Senhor meu. Ele precisou de evidência. E ele foi convencido pela evidência. Mas nem todos são convencidos pela evidência. E Jesus Cristo diz: bem-aventurados são os que não me viram e creram. Então... E o escritor aos Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É isso, irmãos. Espero que todas as nossas dúvidas foram sanadas, né, nessa tarde. Vou passar para o pastor já agradecendo, né, pela oportunidade de fazer esse trabalho aqui com os irmãos. Amém.